Damos prosseguimento ao nosso projeto UF, agora falando sobre o ponto 19. O ponto 19 é um ponto importante pra caramba. Mota, você falou isso em todos os pontos anteriores. É verdade, eu falei mesmo. Mas importante tudo é. Aqui, acho que você já percebeu que a proposta desse projeto é destacar tópicos importantes, né? Da matéria inteira, não. A gente destacar melhores momentos, assim, ó, aqui disso, aqui aquilo, aqui aquilo. É sempre importante, né, a gente falar, até porque a prova é ali na frente já, né? Pois bem, lá no edital está escrito assim: serviços públicos é um assunto extremamente complexo. Dá para dar 30 dicas só de serviço público, só que a gente não pode fazer isso, tem que pegar aqui os assuntos que são importantes. Dentro de serviço público, a gente já fez anteriormente um ponto, a gente já falou aqui anteriormente, sobre a delegação de serviço público lá na Constituição 175, a diferença de concessão para permissão, a gente já falou do serviço adequado. Só que eu separei para agora um outro ponto dentro de serviço público, um ponto também que tem cara de prova. A concessão. Veja, quando a gente falou da permissão, a gente definiu a permissão como sendo uma forma de delegação realizada a título precário. Aí quando a gente falou da concessão, a gente viu a concessão não é precária, não há precariedade da concessão. Isso, claro, mostra pra gente que existem, então, formas específicas de extinção de um contrato de concessão. A pergunta é, que formas são essas? Isso está previsto na lei? Está. Sabe onde a gente encontra isso? Lá na Lei 8987 de 95. Lá na Lei 8987 de 95, a gente tem previsão sobre as formas de extinção de um contrato de concessão. Vamos lá? Ponto 19, vamos falar então sobre a extinção da concessão. Vamos lá, ponto 19. O ponto 19 que a gente vai tratar aqui é exatamente sobre isso. Eu vou colocar aqui como extinção da concessão. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre as formas de extinção do contrato de concessão. Vou até, claro, aqui já colocar lei número 8987 de 95. Mota, onde que a gente encontra as formas de extinção de um contrato de concessão? Sabe onde a gente encontra? No artigo 35. O artigo 35, ele traz pra gente, artigo 35 da lei 8987 de 95, ele traz pra gente as formas de extinção de um contrato de concessão. E quais são as formas de extinção? Pega o 35 para mim aí. Extingue-se a concessão por, primeiro, advento do termo contratual. Segundo, encampação. Terceiro, caducidade. Quarto, rescisão. Quinto, anulação. E sexto, falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual. Em resumo, quais são as formas de extinção de um contrato de concessão? Podemos citar aí a encampação, podemos citar a falência da empresa ou falecimento do titular, caso de empresa individual, né? A rescisão, a anulação, a caducidade e o advento do termo contratual. Então nós temos aqui 6 formas de extinção de um contrato de concessão, conforme previsto no artigo 35 da 8987. Aqui uma coisa importante, por que eu estou colocando isso aqui como um ponto importante, como uma dica que é top para a hora da prova? É muito comum em prova, por exemplo, a questão versar sobre a encampação, colocar a definição de caducidade. Sabe inverter os institutos? Se é caducidade, ele colocar que é rescisão. Então, dele fazer uma salada, né? Eles fazem uma salada com essas formas de extinção.
Para começar, tem que saber que essas são as formas de extinção. Bota, como é que eu faço para lembrar? Só você lembrar. Sabe por que a concessão foi extinta? Sabe por que a concessão foi extinta? Olha aqui por que ela foi extinta. Ó, só juntar aqui as iniciais. Ela foi extinta porque ela é fraca. Por isso que a concessão foi extinta. Porque se a concessão fosse forte, ela estava lá até agora. Mas como ela é fraca, por isso que ela foi extinta. É só um macetinho para você poder gravar, tá? Então, encampação, tá aqui, ó, encampação. Falência da empresa, falecimento do titular, e fala várias coisas lá que eu simplifiquei. A rescisão, a anulação, a caducidade e o advento do termo contratual. Nota, existe previsão expressa sobre a definição de todas elas? Não, nem todas são definidas aqui na lei. Algumas são bem óbvias. Por exemplo, a anulação. A anulação igual ato administrativo, sabe? A anulação ocorre por quê? Por razões de ilegalidade. Não está escrito isso aqui na lei, mas é por razões de ilegalidade. Veja, falência da empresa, falecimento do titular. Por que isso aqui gera extinção? Porque o contrato de concessão é um contrato administrativo. E os contratos administrativos têm por característica, uma característica dos contratos administrativos, a sua natureza de contrato, a sua natureza de contrato intuito persona. O que é intuito persona? O contrato é personalíssimo. Então, se você firmou o contrato com aquela empresa, a empresa faliu, isso vai gerar extinção do contrato. Se é uma empresa individual, tem um titular, o titular falece, então, obviamente, isso gera extinção do contrato. Então, por isso existem aqui algumas situações que são bem óbvias. Advento do termo contratual. O que é advento do termo contratual? Veja, advento chegou, termo fim, contratual do contrato. Então, por exemplo, o prazo do contrato acaba. Então, o contrato foi celebrado com prazo determinado, o contrato acabou, e aí, óbvio, a administração foi para um lado, o concessionário para outro. Acabou, o contrato acabou, acabou aquele vínculo contratual. Houve o advento do termo contratual. Ou o contrato era de escopo, foi cumprido, né? Cumpriu o seu contrato para fazer isso aqui. O contrato foi cumprido, ponto final. Então, isso gera o quê? O advento, ou seja, o fim daquele contrato. Então, algumas aqui não tem definição de advento, não tem definição de anulação nem de falência na lei. Mas tem 3 definições que eu quero destacar para vocês. Artigos 37, 38 e 39. Por quê? O artigo 37, ele traz a definição de encampação. Vou colocar aqui, ó, artigo 37. O artigo 39 fala sobre a rescisão. E o artigo 38 sobre a caducidade. Esse é o destaque que eu preciso fazer. Vamos por parte. O que é encampação? Vamos lá no artigo 37. Está escrito assim, ó. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização na forma do artigo anterior. Então vamos lá. O que é a encampação? É a retomada do serviço por motivo de quê? Interesse público. Isso acontece durante o prazo da concessão. Ou seja, o contrato estava vigente, não tinha acabado o prazo, o contrato estava vigente, ok? Mas por interesse público, a administração retoma o serviço mediante lei autorizativa específica. Então precisa de lei autorizativa específica para poder encampar. Então imagina, por exemplo, que, sei lá, que o prefeito quer encampar um determinado serviço, o serviço estava sendo cumprido direitinho, mas por alguma razão o poder público está querendo encampar aquele serviço. Então o executivo vai ter que mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores para ter autorização legislativa, ok? E tem que haver o prévio pagamento de indenização. Então a administração celebrou um contrato com uma empresa, imagina, uma empresa, e aí
fez a concessão de serviço público para aquela empresa. A empresa agora está na condição de concessionária. O contrato está vigente. Não é por descumprimento da empresa, nem porque a administração não está cumprindo o compromisso dela, até ali está tranquilo, mas a administração, por alguma razão, por motivo de interesse público, durante a concessão resolveu retomar. Pode fazer isso? Pode, mediante encampação. Então, encampar, veja, encampação é por interesse público. Entendeu? Encampação por interesse público. Interesse público, encampação. Pegou? Durante a concessão, mas vai precisar de quê? Lei autorizativa específica e prévio pagamento de indenização. Isso é o que a gente chama de encampação. Nota, mas vem cá, e se por um acaso for a empresa vacilando, a concessionária de serviço público não está cumprindo a parte dela, está descumprindo o contrato, inadimplência contratual, nesse caso então é encampação? Não, aí é outra coisa, chama-se caducidade. Vai lá para o artigo 38. O artigo 38, ele diz o seguinte, olha lá, a inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a gente já falou disso, quem que é poder concedente? União, Estado, DF, municípios, ok? A declaração de caducidade da concessão ou a aplicação de sanções contratuais. Ou seja, a administração não é qualquer equívoco que ela vai chegar lá e falar assim, já decreta logo a caducidade. Não, ela tem a possibilidade antes de aplicar sanções contratuais, ela tem essa possibilidade, ao invés de aplicar direto a caducidade. Agora, aplicou sanção, a empresa continuou vacilando, pode decretar a caducidade? Pode, mas tem uma formalidade. Veja que aqui, quando a gente pega o artigo 38, depois do parágrafo 1º, que fala dos casos de caducidade, ele cita aqui algumas formalidades. Por exemplo, o parágrafo 2º, ele diz que a declaração de caducidade da concessão deverá ser precedida de verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, garantida, claro, a ampla defesa, tá vendo? Então tem que ter processo administrativo para você poder efetivamente chegar a essa decretação de caducidade. Então, aqui a gente vai perceber que não é uma coisa feita de maneira sumária. Ela tá vacilando, quebrou, caducidade, pô, calma. Tem que ter processo administrativo e previamente garantir essa defesa, como ele trata aqui, ok? Ele cita aqui ainda no parágrafo 3º que esse processo de inadimplência ele não vai ser instaurado antes de comunicados à concessionária os cumprimentos contratuais. Previsto no parágrafo 1º, já vou falar do primeiro, aqui eu estou lendo primeiro as formalidades, vai dar um prazo para corrigir falhas e transgressões apontadas, ok? Então, existe essa prerrogativa aqui de antes de você fazer tudo, não, já decreta a caducidade, de você dar um prazo para que ele eventualmente venha corrigir essas falhas aqui, você não vai instaurar um processo administrativo antes disso. Parágrafo 4º, instaurado o processo administrativo, comprovou a inadimplência, a caducidade vai ser declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia calculada no decurso do processo. Pode ser que haja algum tipo de indenização. Imagina, por exemplo, que a empresa tinha feito alguns investimentos, então, obviamente, já feito investimento, você vai ter que, obviamente, indenizar naquilo que for cabível, né? Parágrafo 5º, a indenização de que trata o parágrafo anterior será devida na forma do 36, descontando multa e os danos causados pela concessionária. Então, quais são os casos de caducidade? Vamos ao que interessa diretamente. O que gera essa caducidade? Olha o que o parágrafo 1º é o mais importante desse artigo 38, porque ele traz os casos, ok? Ele diz assim, a caducidade poderá ser declarada quando? Primeiro, o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, ok? Segundo, a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares. Terceiro, a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, a não ser em caso fortuito ou força maior. Quarto, a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter o serviço adequado. Quinto, a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infração dentro dos prazos. Sexto, não atender à intimação do poder concedente, né, quanto a regularizar o serviço, né, quando ela tiver que fazê-lo. Sétimo, não atender à intimação do poder concedente para em 180 dias apresentar documentação relacionada à regularidade fiscal. Então, tudo isso aqui pode gerar o quê? A decretação de caducidade. Então, genericamente, o que a gente vai colocar aqui? Caducidade. Aqui, ó, descumprimento contratual pelo concessionário.
Aqui, quando eu falo descumprimento, é no sentido genérico, ok? Que foi aplicada a penalidade, não cumpriu a penalidade no prazo, teve prazo lá para poder comprovar a regularidade fiscal e não fez isso, né? De maneira totalmente justificada, descumpriu aquele contrato. Então, ou seja, de maneira genérica, descumprimento ou inadimplência contratual pelo concessionário. Isso pode gerar o quê? A decretação de caducidade, mas tem todas essas formalidades dos parágrafos do 38. Significa dizer o quê? Que tem que ter processo administrativo, garantir a prévia defesa, dentre outras formalidades que aqui foi narrado. Mota, e quando for o contrário? Quem vacilar não for o concessionário, for o poder concedente. O poder concedente não está cumprindo a parte dele. Aí a gente vai para o artigo 39, que é uma rescisão, e essa rescisão aqui, vou até colocar entre parênteses aqui, é uma rescisão judicial. Veja, aqui é outra situação. Olha o que diz o 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente. Parou. Na caducidade, quem está descumprindo o contrato é o concessionário. Na rescisão, é o contrário. Porque aqui, quem está descumprindo o contrato é o poder concedente. Aí a concessionária faz o quê? Volta lá no 39, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim. Mediante ação o quê? Judicial. Então essa rescisão, ela é judicial. Por quê? Porque aqui, ó, houve um descumprimento, ó, o poder concedente descumpre o contrato. Então, olha que interessante. O artigo 39 traz essa previsão. Se quem está vacilando é o poder concedente porque não está cumprindo o contrato, dentro do que prega o artigo 39, o concessionário pode buscar, por meio de uma ação judicial intentada para esse fim, a rescisão do contrato. Se for o contrário, quem não estiver cumprindo for o concessionário, pode ser instaurado processo administrativo para decretação de caducidade. Agora, se for uma situação de interesse público que durante o prazo da concessão, por lei autorizativa específica e prévio pagamento de indenização, resolve retomar o objeto daquele contrato, é incampação. Não confunda incampação, caducidade e rescisão. Como eu disse aqui, a falência ou falecimento é pela natureza e intuito persona do contrato, a anulação é por ilegalidade e advento do termo contratual é exatamente pelo fim do prazo ou pelo cumprimento do contrato. Aí é uma outra razão que leva a essa extinção. Mas nós não temos aqui a definição propriamente dita desses três aqui. Algumas considerações finais acerca desse instituto. Repare que tanto o artigo 37 quanto o 38, eles remeteram ao 36. Esse artigo 36 tem de tão importante, de modo que todos os artigos 37 e 38 toda hora falam nele. Olha o 36, ele diz assim: a reversão no advento do termo contratual parou. O que é reversão? Quando você estuda a Lei 8.112, você aprende que reversão é o retorno do servidor aposentado. A gente até falou de forma de provimento. Só a palavra que é igual, porque reversão aqui não tem nada a ver com aposentado retornando. Pelo amor dos meus filhinhos, não tem nada a ver com aposentado retornando. Sabe o que é essa reversão aqui? Imagina o seguinte, o contrato foi finalizado, terminou o contrato terminou. Aí, como ele falou do advento do termo contratual, vamos colocar o exemplo aqui. Então, o contrato terminou, ok? Rompeu ali, o contrato foi finalizado, jóia. Mas para poder manter o serviço adequado, vamos imaginar que seja um contrato, sei lá, da prestação de serviço de trens, eu gosto de dar esse exemplo. Imagina tipo a Supervia, né, ou enfim, uma outra companhia de trens. Eu estou citando aqui no Rio de Janeiro, é a Supervia, não sei se você não é do Rio de Janeiro, então, enfim, imagine a companhia de trens aí na sua cidade, uma empresa privada, mas que é concessionária de serviço público, é só um exemplo. Então imagina só, para manter o serviço adequado, a Supervia tem que manter ali os trens bonitinhos e tal. Vamos imaginar que ela tenha a necessidade de adquirir novos trens para poder manter o serviço com eficiência, manter o serviço bonitinho, com atualidade, conservação, para melhorar, expandir o serviço e tal. Aí teve que comprar novos trens. Mas vamos imaginar que faltavam 5 anos para o contrato acabar. E esses trens adquiridos, eles têm a vida útil de 10 anos. Você concorda comigo que se adquire os trens, bota aqueles trens para funcionar, vida útil dele 10 anos, só que faltam 5 para o contrato acabar. Você concorda comigo que os outros 5 para a administração pública, o que a administração vai pensar? Pô, que bom, cara, que bônus que a gente vai ter. A gente vai ficar com o trem ainda com metade da vida útil para utilizar. Mas espera aí.
A empresa não investiu naquilo ali? A empresa não pagou? Então aquilo que não foi amortizado ou depreciado, o poder público vai ter que indenizar a empresa. Olha o que prega o artigo 36. Vê se você entende o que isso quer dizer. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido. Então imagina, o serviço tem que ser prestado com qualidade, com atualidade, né? Um serviço tem que ser prestado de maneira adequada. Seria muito cômodo para a empresa falar assim, o contrato está acabando, não vou comprar trem novo não. E aí imagina, no final do contrato, os trens tudo caindo aos pedaços, ou um ônibus, por exemplo, tudo caindo aos pedaços. Aí eu não vou comprar ônibus novo porque o contrato já está acabando. Pô, peraí, né? O contrato está acabando, mas o serviço tem que ser prestado com qualidade. Sabe, por exemplo, quando a gente compra um caderno para o ano escolar, aí quando chega outubro, novembro, o caderno acaba. Aí você fala assim, não vou comprar outro caderno porque, o ano que vem eu vou pegar caderno novo. Sabe, imagina o poder público fazer isso. O poder público, não vou comprar ônibus novo não, que se dane. Vai com esse aí mesmo, todo cacarequento, tudo caindo aos pedaços. Aí tem acidente, depois tem problema, o serviço não é adequado, aí vai ganhar multa. Melhor não, né? Melhor não. Aí imagina, mas o contrato está acabando, eu vou investir em novos ônibus, em novos trens. Mas se fizer isso, beleza. Aquilo que não for amortizado ou depreciado, o poder público vai ter que indenizar aquela empresa. Então, se resta 80% da vida útil do trem, do ônibus, o poder público paga aquilo a título de indenização. Por quê? Porque quando termina o contrato, a empresa não vai embora e leva tudo. Imagina, termina o contrato com a empresa de trem, o que o pessoal da empresa vai fazer? Pegar o trem e falar, vou levar o trem para casa. Claro que não, tu não vai levar o trem para casa. O trem vai ficar lá para a administração pública continuar prestando. Princípio da continuidade, os bens reversíveis. O que é bem reversível? Ele é revertido para a administração. Mas naquilo que não foi depreciado ou amortizado, o poder público vai ter que indenizar, senão não seria justo. É isso que ele prega no artigo 36. Então aqui nós destacamos várias coisas importantes. O principal destaque que eu dou é para encampação, rescisão e caducidade. Mas tem outras coisas importantes. Esse artigo 36, vou até fazer essa referência aqui embaixo. O artigo 36, que fala sobre essa reversão. Como eu disse, essa reversão é caracterizada como retorno, né, dos bens reversíveis. Tá? Reversível porque esse bem, obviamente, ele retorna para a administração, a empresa não vai terminar o serviço e falar, vou levar o trem embora comigo. Claro que não. Então esse retorno dos bens reversíveis vai acontecer na forma que prega esse artigo 36. Então, sobre extinção da concessão, ponto 19, destacamos aqui vários tópicos importantes, o 35 que traz a lista, o 36 que fala dessa reversão, 37, 38 e 39, né? 37, 38 e 39 que falam dessas modalidades. Esses são os principais pontos relacionados à extinção de um contrato de concessão.